Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor Júlio Eduardo, professor do Instituto Federal, campus Guajará-Mirim, professor de Física. E nós estamos agora iniciando mais uma videoaula. A aula de hoje agora seria o estudo das forças, né? Nós vamos trabalhar hoje com aproximadamente quatro tipos de força, tá? Vamos pegar as forças mais usadas, né, mais utilizadas no nosso dia a dia. São elas a força peso, a força de reação normal, a força elástica e a força de atrito, tá? São as mais utilizadas. Existem outras forças, né? Por exemplo, a força de resistência do ar, que é um tipo de força de atrito. Existem também forças relativas a um outro campo da física, né, como as forças magnéticas, as forças elétricas, entre outras forças, tá? Mas na mecânica as mais utilizadas, né, são essas quatro aí. É lógico que a resistência do ar a princípio, né, tem uma ideia parecida com a força de atrito. Não que ela é igual, tá? Isso tem a ver com uma força de resistência, tá bom? Ou contrária ao movimento. Se fosse impulso também, a gente poderia colocar aí na área da hidrostática, mas assim, basicamente seriam essas quatro forças. Ah, e o mais importante é conhecer elas, porque quando a gente falar das aplicações das leis de Newton, né, vocês vão precisar pelo menos dessas quatro, que são as quatro básicas, tá bom? Bem, mas antes, né, a gente tem que começar a definir o que é força, né? A gente já ouviu esse termo e na minha época tinha um desenho, né? Desenho do He-Man, né? Que ele falava, eu tenho a força, né? Mas a princípio, o que é força? Na prática, o que é força? Então, assim, é uma coisa que nós devemos definir de antemão, tá? Tem várias definições que a gente poderia elencar aqui, mas a que eu trouxe para vocês é: a força ela está relacionada com o ato de empurrar. Vou grifar aqui que é bem importante, ó. Empurrar, puxar, esticar ou pressionar objetos que estão à nossa volta. Nós temos aqui a figura de um objeto que está sendo esticado, uma mola. Nós temos aqui também de um objeto que está sendo empurrado. E nós também temos de um objeto que está sendo puxado, tá? Bem, em síntese, né? O que a força ela provoca? Ou a variação do movimento, né? Ou essa variação pode ocorrer variando o módulo da velocidade, né? Ou também a direção, ou até mesmo variando o sentido. Mas assim, em síntese, ela vai provocar essa mudança na quantidade de movimento do corpo, tá bom? Então vai mudar esse movimento, pode também fazer com que o corpo adquira um movimento, né? Quando o corpo está parado e eu empurro, esse corpo não estava em movimento, ele estava em repouso. Quando eu empurro, esse corpo passa a se movimentar, ou até mesmo mudar a direção, né? Isso acontece quando, por exemplo, com a bola. Eu sou goleiro, né? Defendo uma bola. Quando eu defendo, eu posso mudar a direção. Mas em todos eles altera a quantidade de movimento desse corpo, tá? Então, ou eu coloco em movimento, ou eu, digamos assim, retiro o movimento ou impeço o movimento, né? O corpo, eu aplico uma força de modo que eu acabe com o movimento dele, pode acontecer, né? Ou eu altero a direção do movimento. Mas basicamente, quando eu faço isso,
através do quê? Desses quatro verbos, né? Empurrando, puxando, esticando ou pressionando objetos que estão à nossa volta. Bem, continuemos então. Então, alguns objetos, eles se modificam pela ação das forças. Agora, uma questão aqui, ó. No entanto, nem toda força modifica o estado dos corpos. Então, por exemplo, uma fruta que está pendurada por um galho numa árvore, tem lá a força aplicada, mas ele não está alterando o estado dos corpos, tá? Continua da mesma situação. Quando fala aqui o estado dos corpos, né, está relacionado também à modificação do movimento desse corpo, tá bom? Então isso ocorre em caso quando os corpos estão em repouso. Então, um livro de física apoiado sobre uma mesa ou outra superfície qualquer. Então você tem lá a aplicação das forças, mas o corpo permanece igual, tá? A gente vai ver todos esses tipos de força. Bem, a força é uma grandeza vetorial, né? E toda grandeza vetorial você precisa defini-la através de três situações, né? O módulo, que é o valor dela, a direção, que está relacionado com a reta que une o movimento gerado por essa força, e o sentido, que é para qual lado, né? Simplificando. Então, o módulo indica a intensidade dessa força, a direção é representada por um segmento de reta do vetor, né? Ele pode ser horizontal, vertical, e o sentido é representado com base na orientação, né? Então, por exemplo, essa seta aqui está sendo orientada para a direita. Então, a direção ela é horizontal, mais o sentido para a direita. Muita gente confunde sentido com direção. Cada direção tem dois sentidos. Então, a direção horizontal tem o sentido da direita e o sentido da esquerda. Então, tem dois sentidos. Se fosse para cima, nós teríamos o sentido, né? Se fosse na direção vertical, perdão, sentido para cima e o sentido para baixo. Então, cada direção costuma ter dois sentidos, tá bom? Definido por dois sentidos. Guarde bem isso e não confunda uma coisa com outra. Bem, as forças elas têm natureza. Então, por exemplo, elas podem ser de campo, quando são exercidas sem a necessidade de um contato direto, né? O maior exemplo dessa força, um exemplo dela, né, eu vou falar aqui, que não é objeto do nosso estudo, mas só para fins de conhecimento, é a força elétrica. Você tem pode ter lá duas cargas, elas estão próximas, mas não estão em contato, mas há força de interação elétrica entre elas. Se forem cargas iguais, vão acabar repelindo, e se forem cargas de sinais diferentes, acabam sendo atraídos. Além disso, a força de contato, além da força de campo, a gente tem a força de contato. A força de contato já obrigatoriamente é exercida por meio de um contato entre os corpos, tá? A gente pode aqui usar várias situações, mas quando você empurra um corpo, você para empurrar, é, você toca nesse corpo. Então, obrigatoriamente você está exercendo uma força de contato. Nas quatro forças que eu vou falar, ela tem aplicação desses dois casos, ou é de campo ou é de contato, tá bom? E é importante porque muita gente conhece a terceira lei de Newton, mas lá na definição da terceira lei de Newton tem uma contato, tá bom? E é importante porque muita gente conhece a terceira lei de Newton, mas lá na definição da terceira lei de Newton tem uma parte que ela especifica essa questão da natureza, tá? Nas leis de Newton, muita gente fala, é a lei da ação e reação, mas não sabe definir porque esquece principalmente da questão da natureza. Não existe a terceira lei de Newton, ação e reação, se a força de ação é de uma natureza, exemplo de campo, a reação ela não pode ser de contato, ela também deve ser de campo. Se a ação ela é de contato, a reação também deve ser de contato. Então, é muito importante conhecer a natureza das forças. Bem, então vamos começar pela primeira força, que é a força peso, né? A força peso é a força gerada
por um corpo na, na região da sua superfície. Por exemplo, o planeta Terra ela tem a força gravitacional, mas na superfície você tem, calma aí, na superfície você tem a força peso. Por quê? É a força gravitacional na região da superfície da Terra. Se eu fosse calcular essa força a uma determinada altitude, ela não seria igual à força peso, ela seria menor. Isso está associado ao quê? Vamos lá. Se a força ela tem o ato de puxar, empurrar, esticar ou até deformar, vamos lembrar o seguinte: na maioria dos casos ela vai provocar movimento. Provocando um movimento, ela vai ter aceleração, tá? Então, como ela altera a quantidade de movimentos, não é impossível alterar o movimento do corpo sem alterar a aceleração, tá? Resumindo, ela vai sofrer, desculpa, sem alterar a velocidade. E alterando a velocidade, obrigatoriamente aparece aí a grandeza da aceleração. Então é bom vocês terem cuidado com relação a isso, tá? Porque a gente vai ver lá na segunda lei que a força ela é proporcional à aceleração. E nesse caso aqui da força-peso, a aceleração que vai atuar é a da gravidade, porque é um tipo de força gravitacional. Muita gente confunde a força-peso com a força gravitacional. Ela não é a força gravitacional propriamente dita, ela é um tipo da força gravitacional, porque ela é limitada à região da superfície ou bem próximo dela. Por exemplo, um prédio de 5 andares, você solta um corpo de altura de 5, apesar de não ser na superfície, mas nós consideramos como sendo igual à superfície. Então a gente adota o mesmo valor da gravidade na superfície. E lembrando, a gravidade ela tende a diminuir com a altitude, tá? No nosso caso, a gente vai ter o quê? A força peso é dada pelo produto da massa pela gravidade. Só lembrando que a força peso, como qualquer força, ela é uma grandeza vetorial e a gravidade também, porque elas necessitam de módulo, direção e sentido. A massa não precisa, porque a massa é uma grandeza escalar, só precisa do módulo dela. Bem, no caso aqui da Terra, a gravidade ela tem um valor definido, tá? A gravidade ela tem um valor definido. Na Terra, a gravidade vale, como sendo, a gente considera como sendo a gravidade igual a 10. A gente já viu isso em aulas anteriores, né? Estudando, por exemplo, lançamento vertical. 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da gravidade. A gente vai adotar. É 9,8, mas a gente arredonda para 10. Então, a gravidade na Terra é esse valor, tá? A gente adota mais ou menos esse valor. A gravidade na Lua, ela já tem um valor diferente, tá? A gravidade na Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado, ou seja, um sexto do valor da Terra, aproximadamente um sexto do valor da Terra, beleza? Então ela é bem menor. Por isso, quando você vê a imagem do homem na Lua, você vê que o homem ele tem dificuldade de firmar os pés na superfície lunar. Isso ocorre porque a gravidade é menor. Não é que a massa dele é menor, é porque a força gravitacional na Lua é menor. Então lembre-se, o P é a força-peso, o M é a massa de um corpo e o G é a aceleração da gravidade. Tá? Lembrando que tanto o peso quanto a gravidade são grandezas vetoriais. Para você não esquecer, eu uso qual iniciativa? Pensa assim, peso é igual a muita gordura, né? Quem tem peso é porque tem muita gordura. Porque no corpo humano, o que pesa mesmo não é a massa branca, né? Os músculos, mas sim a gordura. Então, o peso é igual a muita gordura, né? Bem, eu brinco que no meu caso, o peso é igual a muita gostosura, tá bom? E também as coisas gordurosas costumam ser gostosas, né? Um exemplo é o chocolate. Brincadeiras à parte, para você não esquecer, lembre-se: peso igual a muita gordura. Bem, vamos para a próxima. Bem, aí sobre a gravidade, eu trouxe aqui para vocês uma tabela da gravidade de alguns planetas, tá? Eu já falei da Lua,
Aqui o valor, né, Júpiter, que é o que tem a maior massa, né, dos planetas do nosso sistema solar, então ele tem a maior aceleração da gravidade. E Mercúrio, o menor planeta do nosso sistema solar, a menor gravidade. Lembrando que a Lua não é planeta, né? É um satélite da Terra, então é um pouco diferente. Agora observe que a Terra só tem três planetas que têm gravidade maior do que ela, tá bom? Eu acho que esses valores aqui são diversos, diferentes de acordo com a fonte, né? Eu já peguei aqui outras fontes com valores um pouquinho diferentes, né? Mas são bem próximos. E a partir desse momento também eu deixei eu vou ter um material de apoio para os meus alunos, tá? Eu vou disponibilizar aí no sistema o material de apoio, que tem aí mais duas tabelas complementares aí para que vocês possam conhecer, né, se tiverem curiosidade. Vamos lá então. Segunda força, força de reação normal à superfície. É interessante guardar bem esse nome. É uma reação, não é uma ação normal, ou seja, não é algo forçado, e sim normal da interação à superfície, ou seja, a superfície reage à ação de uma força de forma normal. Aí você fala assim, pô, mas o que isso quer dizer? Por exemplo, você pisa no chão. Por que você consegue pisar no chão e não consegue pisar? Você consegue pisar no chão e não consegue pisar na água. Tá? Eu vou repetir aqui. Força de reação normal à superfície. Então é a força da de reação que a superfície exerce de forma espontânea, tá? Normal, corriqueiro, tá? Então vamos lá. Na água você consegue pisar? Não. Por quê? Porque não há força de reação normal igual na Terra. Lá você vai ter a força empuxa, você vai ter até uma reação para cima, mas não igual na superfície, porque na superfície você consegue firmar seus pés. Então, olha só, exemplo aqui, ó. Um livro sobre uma mesa ou sobre uma superfície. Então você tem a força-peso para baixo. Aliás, duas coisinhas aqui que eu já tinha estava me esquecendo. Ó. Primeiro, a força-peso atua sempre, obrigatoriamente, para baixo, que é para a região do centro da Terra, ou do centro do corpo que gera a força gravitacional. No caso da Terra, no núcleo da Terra. É lógico que ela está limitada o quê? À superfície da Terra, por isso que os corpos eles acabam terminando a sua queda na superfície, porque aí não tem como adentrar. Então atua sempre para baixo. Anormal, nem sempre, é para cima. Eu posso ter normal até para baixo. Eu posso ter normal para o lado direito e eu posso ter normal para o lado esquerdo. Qual é a condição para que isso ocorra? Que a minha superfície aqui, no caso da normal ser para a direita, minha superfície esteja melhor, a normal para a esquerda, a superfície para a direita. A normal para a direita, a superfície para a esquerda. A normal para baixo, a superfície para cima. Professor, tem esse caso? Tem, eu posso linkar para você. Por exemplo, uma aplicação disso é no Globo da Morte, no qual as motos fazem um movimento total em contato com a superfície. Quando elas estão de cabeça para baixo, no ápice, obrigatoriamente a normal ali é nula, é praticamente nula. Então, um pouquinho antes, a normal acaba sendo praticamente para baixo, tá? Junto com o peso. Então, nesse caso aqui, a normal ela é sempre contrária ao quê? Quando fala reação normal, quer dizer que, em outras palavras, forma-se um ângulo de 90 graus. Inclusive, alguns livros têm a definição perpendicular à superfície. Ou seja, tá aqui, ó, minha superfície é horizontal, a minha normal está formando o quê? 90 graus. Vou apagar aqui para ficar mais claro. Ó. Aqui está a superfície, então a normal está fazendo o quê? 40, está formando 90 graus com a superfície. Então, em alguns livros vem a definição de que é perpendicular. Ou seja,
Se a superfície está, deixa eu melhorar aqui. Se a superfície está na horizontal, então a normal vai estar na vertical, tá? Essa é a diferença. Então, vai formar um ângulo de 90 graus. É isso que eu estou dizendo sobre a perpendicularidade. Beleza, pessoal? Então, guarde bem isso. Outra coisa que é bom a gente observar. A força normal, como eu acabei de falar, é perpendicular à superfície em contato. Então, guarde bem essa ideia, tá? Então, a força normal para cima, nesse caso, e o peso para baixo. Uma outra observação aqui, ó. Se não houver contato entre as superfícies, não haverá força normal. Isso é interessante. Se não houver contato entre as superfícies, não haverá força normal. Aliás, deixa eu aproveitar que eu tinha esquecido aqui de mais uma força. Eu falei quatro, mas eu vou falar agora antes que eu esqueça. Uma outra força que eu posso dizer que nesse caso aqui pode acontecer dele estar pendurado. Deixa eu voltar aqui. Pendurado, tá? Ele está pendurado através de um fio. Se ele estiver pendurado, essa força aqui que determina, deixa eu colocar aqui, essa força aqui, eu vou chamar ela de força de tração. Força de tração. E aí, ela não é mais força normal porque não há contato entre a superfície do corpo com uma outra superfície. Mas ela está em contato com uma corda. Então ela vai ter uma força de tração. O que é a força de tração? Que seria a nossa quinta força aqui, que eu acabei até esquecendo. A força de tração é uma força aplicada a corpos que tensionam. Então, por exemplo, a força de uma corda, de um fio. Então, a corda e o fio, eles tensionam, eles esticam o máximo, mas eles não esticam de modo a alterar o seu tamanho. Eles apenas sofrem deformações, né? Se ela esticar muito, o que que acontece com a corda? Ela vai quebrar, né? Ela vai ser cortada, desculpa, quebrar, cortada. No caso do fio, ele também vai acabar sendo cortado, não suportando. Então, a força de tração, ela é a força aplicada a esse tipo de material, né, de corpo, que tem a propriedade de tensionar, de tracionar, tá? Então, nesse caso aqui, o corpo não teria força normal porque ele não está em contato com a superfície de baixo. Então, é uma situação que vocês têm que observar sempre, tá? Então, nesse caso aqui, não há força normal. E no caso aqui de ter contato com um fio ou com uma corda, teria força de tração. Aí você pode perguntar assim, professor, e se fosse mola? Aguenta aí que a gente vai falar se for mola, tá? A mola já é um pouco diferente. Opa, beleza. O que aconteceu aqui? Força elástica. Bem, vocês perguntaram assim, e se tiver mola? Força elástica. Aí na força elástica é um pouquinho diferente. Por quê, professor? Simples. Qual que é a diferença da mola para a corda? É que a mola ela pode variar de tamanho. Então são corpos que têm propriedades de elasticidade, ou seja, estica e volta ao seu tamanho original. Olha o exemplo aqui, ó. Você pegou a mola, está aqui nesse ponto, ponto C aqui, vou até colocar aqui de volta, rapidinho aqui. Ponto C aqui, ó, onde está essa corda. Esse é o ponto em que ela está, o que a gente chama de repouso. Então eu estico ela até o ponto B, então ela volta. Então ela está ok, variando de tamanho. Quando eu estico ela, ela deforma. Você pode ver que muda, ó, o espiral dela fica o que? Mais aberto, tá? E quando ela está em estado de repouso, fica mais fechado. Então, como esticou, tá, você pode observar que ela está o espiral mais aberto, a gente diz que sofreu uma deformação, tá? Então, se eu soltar essa mola igual está aqui na figura no ponto
B, ela vai se movimentar até o ponto C. Aí a pergunta que eu faço é, ela se movimentou devido ao quê? Já que o corpo não foi empurrado. É porque quando eu puxei até o ponto B, a mola está aplicando uma força sobre o bloco. E aí, nesse caso, ela vai movimentar o bloco para o lado oposto. Então, nesse caso, passa a ter o quê? Uma força que fez isso, e nesse caso é a força elástica. E a força elástica é dada pelo produto da constante elástica da mola, porque ela vai depender da mola. Quanto maior essa constante, quer dizer que mais rígida é a mola, mais dificuldade eu tenho de esticá-la. Consequentemente, se eu tenho uma mola mais rígida, eu vou precisar de uma força maior para esticá-la ela na mesma quantidade, ou seja, com a mesma deformação de uma mola menos rígida. E o x representa a deformação da mola, que é dado em uma medida de comprimento, ou seja, o tanto que eu estico ou também que eu comprimo, porque a mola também ela pode ser comprimida, ou seja, eu posso comprimida não, né? Vamos pensar melhor. Ela pode ser, ai, me fugiu o termo agora correto, mas eu posso, não é bem comprimir, mas no sentido de compressão mesmo, tá? A mola. Então, tanto eu posso esticar, como eu posso comprimi-la, tá? Bem, e aqui temos um exemplo. A mola está em repouso, em L0, estico uma quantidade x, ou seja, deformo ela x, passa a ter um novo comprimento. Então, essa força que foi feita para esse cara é força elástica, tá? Então, K é a constante elástica, x é a deformação e F é a força. Nesse caso aqui, né, se eu estico, a força elástica ela é contrária à força F, né? Por isso que ela é negativa. Mas aí, como eu quero saber qual é o valor da força elástica, a gente considera como sendo o valor positivo, porque a gente calcula o módulo dessa força, tá? Então aqui não se preocupe, porque aqui é mais uma questão de acordo com o sistema que foi colocado aqui, mas a gente vai, como a gente quer achar essa força, a gente vai chamar ela, botar ela como sentido, achando o módulo dela, que aí fica positivo. Então a força elástica, o módulo dela é K vezes X, ou seja, o valor da constante vezes a deformação. Bem, pessoal, para terminar, força de atrito, acho que aqui é o que onde tem que ter o maior cuidado, tá? A força de atrito é uma força contrária ao movimento ou à tendência do movimento, tá? E ela pode ser dividida em duas: o atrito estático ou atrito cinético ou dinâmico, que é a mesma coisa, tem a ver com atrito em movimento. Pessoal, antes de falar da força de atrito, vamos agora classificar essas forças. Então vamos lá, nós vimos a primeira força, que é a força peso. A força peso, o corpo tem contato direto com o outro? Não. Então a força peso, a natureza dela é campo. Guarda bem isso. Força de reação normal, tem contato entre os corpos? Tem. Então aqui é uma força de contato. Força elástica, tem contato entre os corpos? Tem. Do corpo com a mola, também força de contato, tá? E a força de tração também é uma força de contato. E a força de atrito também é uma força de contato. Bem, então guarde aí. A única que nós estudamos que não é de contato é a força peso. Beleza? Vamos lá então. Terceira, força de atrito estático. Essa atrito estático a gente tem que ter cuidado porque ela tem aqui uma situação muito peculiar. Somente no atrito estático. O atrito dinâmico ele é bem tranquilo. Agora o atrito estático tem que ter cuidado. Imagine que eu queira empurrar uma mesa e eu aplico uma força bem pequena. Aí, eu aplicando essa força, não é a força capaz de movimentar a mesa. Então, essa mesa não se movimenta. E eu vou aumentando essa força. Vai chegar um momento que eu chego no limite de empurrar esse corpo.
E aí, se eu aumento mais essa força, eu consigo empurrar esse corpo. Então, um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu aqui, ó, aplico uma força com essa intensidade da setinha preta. O meu atrito estático vai ter também o mesmo valor. Mas por que isso acontece? Vamos lá. Terceira lei de Newton, ação e reação. A gente não estudou, mas guarda aí. Elas têm que ser iguais, mas em sentidos contrários. Então, a minha ação, vamos supor que fosse 5. A minha reação em módulo também tem que ser 5. Só que aí eu não aplico uma força mais de 5. Eu aplico uma força de 10. A minha reação também passa a ser de 10. Tá? Então vamos dobrar aqui cada um dobrando a força. Então, se a minha ação é de 10 newtons, a minha reação é de 10 newtons. Só que agora eu pratico uma ação nessa seta vermelha de 15. Então, a minha reação também, essa seta vermelha, será de 15 newtons. Opa, vamos lá, aqui. 15 newtons. Só que aí eu não quero aplicar uma força de 15, eu quero aplicar uma força de 20. E essa é a força limite para esse corpo empurrar. Então a minha reação vai ser de 20. O que isso quer dizer? Em todos esses casos, a reação teve valores diferentes. Só que o corpo continuou o quê? Parado. Continuou em repouso. Então a força de atrito estático, ela depende da força que você aplica. E lembre-se, desde que o corpo permaneça parado. Então ela cresce, a força F ela vai crescer e a força de atrito também vai crescer. E quando isso acontece e o corpo continua em repouso, então tem atrito estático. Aí você fala assim, professor, beleza, mas e o limite? Depende. Mas a ideia é essa. Enquanto o corpo não estiver parado e eu for alterando a força, a reação do atrito é igual à força que eu estou aplicando. Então, se eu aplico uma força de 5 e o corpo não se movimenta, a reação da força de atrito também será 5. Se eu aplico uma força de 10 e o corpo não se movimenta, então a reação da força de atrito, ou seja, a força de atrito aplicada também foi 10, que reagiu, que vai manter esse corpo parado. Porque lembra, a força de atrito é uma força contrária ao movimento. Nesse caso aqui, a tendência do movimento. Eu quero que o corpo comece a se movimentar, mas ele não está se movimentando. Ele está apenas na tendência de se movimentar. Se eu aplico uma força de 15, então a minha reação, ou seja, a força de reação, que é a força de atrito, é de 15. Se eu aplico uma força de 20, então a reação, que é a força de atrito, nesse caso, também é de 20. Beleza, pessoal? Já estamos terminando, tá rapidinho. Vou concluir aqui. O atrito estático então, é o seguinte, ó. Ele é dado basicamente por isso daqui, ó. Deixa eu até grifar isso daqui. Ó, força de atrito é igual a menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. É aqui que está o ponto. Menor ou igual. Por quê? Ele tem um limite. Qual que é o limite? Quando é igual ao produto do coeficiente de atrito estático pela normal. Por exemplo, no exemplo anterior, o limite é 20. Se eu aplico uma força de 21, o corpo se movimentava. Aí o atrito seria 21? Não, porque aí o corpo entrou em movimento. Então, nesse caso, a minha força de 20 é a força de atrito máximo, que foi a força que permitiu com que o corpo continuasse parado. A partir do momento que o corpo entra em movimento, muda o atrito. Não é mais atrito estático, e sim atrito dinâmico. E aí, como é que eu determino essa força limite que vai permitir que esse corpo permaneça parado? Pela fórmula da força de atrito máxima ou força de atrito estático, que é a mesma coisa,
que é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então, pessoal, guarde isso. Ela vai crescendo até um limite. Depois desse limite, se o corpo começou a se movimentar, ou seja, a minha força é maior do que a força de atrito estático, ele passa a ter agora agir sobre a ação do a força de atrito que vai agir não é mais o estático, porque o corpo agora já entrou em movimento. E a força de atrito dinâmico ou cinético, que é a força quando o corpo está de atrito, né? Quando o corpo está em movimento, ela é menor do que a força de atrito estático. A gente vai ver isso daqui a pouco de uma forma bem dinâmica. Para terminar essa parte aqui, então vamos para o atrito dinâmico. O atrito dinâmico é a força de atrito quando o corpo está em movimento, tá bom? E aí, no final eu vou colocar a fórmula para vocês. É igual a força de atrito de destaque, mas em vez de ser coeficiente de atrito estático, vai ser coeficiente de atrito dinâmico. Então vamos lá. Ó. Se a força que eu aplico é zero, não há força de atrito. Lógico, não estou aplicando força, não vai ter reação. Beleza. Agora, se eu aplico uma força F e o corpo continua parado, menor que a força de atrito máxima, então a força de atrito é igual a F. Então se aqui eu aplico 5, é 5. Lembra? O meu atrito máximo era 20. Então qualquer força menor que 20, a força de atrito seria igual à força que eu aplicasse. Tá? Se eu aplicasse 5, o de atrito era 5. Se eu aplicasse 7, o de atrito era 7. Se eu aplicasse 10, o de atrito era 10. Agora, se a força F for igual à força de atrito máximo, então o corpo entra na iminência, ou seja, no limite do movimento, mas ainda é estático. Agora, se a minha força F é maior que a do atrito máximo, então o corpo passa a não adotar mais o atrito estático, mas adota agora o atrito dinâmico. É isso que eu estava explicando. E por que isso é interessante? Porque, pessoal, o que a gente faz quando tem exercício disso? Calcula o estático máximo e vê se a força que se aplicou é maior, igual ou menor. Tá? Bem simples. Para fechar aqui, ó, olha o esqueminha aqui. Ó. Deu bug aqui. Deixa eu voltar aqui. Deu um bug aí, ó. Acredito. Tá, depois eu ajeito. Mas seria a representação disso daqui, ó. Então o que que acontece? Ó, se a força é zero, não tem atrito. Aí vai subindo. Eu vou aplicando uma força, a força de atrito vai aumentando. Aí vai aumentando até o limite máximo aqui, ó, que é a força de atrito testada. Chegou aqui, se eu aplico uma força maior, tá aqui, ó, uma força maior, opa, uma força maior, ou seja, ele entra agora em atrito dinâmico. E aí ele entra em atrito dinâmico até um limite, ó, tá aqui. Aí a partir daqui o atrito dinâmico é o mesmo. Por quê? Porque ele entrou em movimento e o atrito em movimento ele é constante, ele não é alterável. Então, pessoal, essa é a situação. O atrito estático ele vai subindo, vai subindo, vai subindo até o máximo. Depois ele desce porque ele passa a ser agora dinâmico. Beleza, pessoal? Então essa é a diferença aí entre eles. E para terminar, há uma força de atrito dinâmico, só para vocês verem, ele é dado pela fórmula aqui, como eu falei. Ó. Se é estático, aqui o coeficiente é o estático. Se é dinâmico, o coeficiente é dinâmico. Tá? E por que isso? Porque o atrito. Aqui é E, tá, pessoal? Acabei esquecendo de corrigir aqui. O atrito estático ele é diferente do atrito dinâmico. Eles não são iguais. Salvo algumas exceções, mas na grande maioria mesmo, o atrito estático costuma ser diferente e principalmente maior. Então, por isso que quando você vai trabalhar com atrito estático, você não usa o coeficiente do dinâmico e vice-versa. Então, tem que ter cuidado, porque às vezes o que vai acontecer? O problema vai trazer os dois valores, ou vai querer que encontre um, sei lá,
tá? Mas aí lembre-se, não são iguais, beleza? E o atrito estático costuma ser maior. Uma outra coisa que eu já estava esquecendo, que o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional, ou seja, ele não tem unidade de medida, tá? E a força normal, outra coisa que é bom deixar claro, se for um corpo que esteja numa superfície plana, essa força normal é transformada, na grande maioria das vezes, não é uma regra, mas é muito comum, força-peso. E lembre-se que a força-peso é igual a muita gordura. Então não esqueça disso. Então a gente vai recair sempre no coeficiente vezes a massa pela gravidade. Coeficiente vezes a massa pela gravidade. Não é regra, mas é muito comum. Beleza, pessoal? Bons estudos. Lembre-se que a física ela não é sua inimiga, é a sua aliada. E até uma próxima, se Deus assim nos permitir.